Fala pessoal, tudo certo? Tranquilo? Ó, hoje o assunto é incrível. Incrível! Se eu fosse escolher um assunto para dizer o quanto aquele assunto que você mais vai utilizar em todo o restante dos anos letivos, é esse. É esse. Tá ansioso para saber qual é? Bora! Bora que a aula tá top! Muito bacana. Beleza? Então vamos lá. Ó, o que a gente tem aqui é aquela explicação geral, formal do que a gente vai trabalhar. Antes de mais nada, o que a gente tem é o eixo de álgebra. Lembrando que álgebra é aquela parte da matemática que trabalha a relação entre números e letras, tá certo? Só que, dentro desse contexto, o que é que a gente vai trabalhar de forma específica? A equação polinomial do primeiro grau, ou simplesmente equação do primeiro grau, certo? Na aula passada, que a gente viu expressões algébricas, a gente percebeu que as letras que representavam os valores desconhecidos continuaram sendo valores desconhecidos. A gente não chegou a descobrir o valor das variáveis, o valor das letras. E é justamente aí o ponto principal de diferença. É justamente aí o segredo do que a gente vai fazer hoje. É trabalhar com números e letras, só que agora com a possibilidade da gente encontrar e determinar o valor da letrinha, tá certo? Então, ó, de maneira geral, o que é que vocês vão entender hoje? O que é que vocês vão conseguir atingir? Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações do primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c. Antes que você diga assim, pronto, começou a falar grego, calma que a gente vai fazer aquela tradução que a gente já está acostumado, tá certo? Então, ó, como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com o uso das propriedades da igualdade, tá certo? Guarde essa palavrinha aqui, ó. Igualdade. Igualdade. Por que eu estou dando tanta ênfase aí? Porque a principal diferença da expressão algébrica para a equação é a presença dessa igualdade. Tá certo? Vamos deixar de muita enrolação, vamos para o que interessa. Como sempre, olha aqui quem está presente aqui, o nosso queridinho, nosso Narutinho, que está trazendo aqui uma frasezinha bem bacana, tá certo? Ó, se você não gosta do seu destino, não aceite. Ou seja, lute pelo que você quer. Por quê? Porque se você não aceita, em vez disso, tenha a coragem de mudar do jeito que você quer que seja. Não está satisfeito? Então não fica com preguiça. Ó, bora estudar para conseguir o destino que você sempre sonhou. E você pode, tá certo? Como a gente vai estudar? Simbora! De cara, eu não vou dizer a vocês o que é uma equação. Eu vou perguntar a vocês e a resposta está ligada a essa imagem daqui, ó. A imagem dessa balancinha aí. Qual a ideia do funcionamento de uma balança? Principalmente a balança que está na imagem aí. Essa balança está em equilíbrio? Um lado está mais pesado que o outro? E agora? Quanto é a massa dessa garrafinha de água que está aqui, no pratinho do lado direito? Né? Quanto vale esse pezinho aqui? Não sei. Se eu não sei, mas quando eu olho para a imagem e percebo que os dois pratos da balança estão na mesma altura, eu sei que o peso de um lado, do lado esquerdo, é o mesmo peso do lado direito. Olha aí, ó, é o mesmo peso. Significa dizer que as massas são iguais. Olha a igualdade aparecendo de novo, certo? Então, ó,
o princípio do funcionamento da balança aqui é justamente manter o equilíbrio entre os dois lados da balança, dos pratos. E é justamente esse equilíbrio, guarda isso aí, e é justamente esse equilíbrio entre os dois lados que a gente vai usar para entender todo o funcionamento e resolução das equações, certo? Então, ó, ainda aproveitando o contexto da balança, agora a gente vai começar a rabiscar alguma coisinha, certo? Olha a perguntinha que tem aqui, ó. Qual o valor de x na balança ao lado? Lembrando que quando eu pergunto o valor de x, quando eu uso uma letra, significa que tem um termo desconhecido. Aí eu vou olhar para aqui, para a minha balança, e vou perceber o seguinte. Tem dois lados? Óbvio, Jefferson, não tem uma balança de prato de um lado só, claro. Do lado esquerdo, aqui, eu tenho dois pezinhos, assim como do lado direito. E percebam que os dois pratos aqui estão em equilíbrio, ou seja, o peso, a massa que eu tenho de um lado é igual à massa que eu tenho do outro. Isso não é um questionamento, não é uma pergunta, é uma afirmação. Porque se estão iguais aqui, eu estou vendo que a massa que tem de um lado é igual à massa que tem do outro. Então vamos lá, vamos começar a rabiscar aqui, certo? No lado direito, a gente tem o nosso pratinho lá com dois pesos, certo? E esses dois pesos aqui somam 200 gramas. Porque eu tenho dois pezinhos lá de 100. Lá, os nossos pezinhos verdes lá. No lado esquerdo, eu tenho dois pesos. Um de 10 gramas e o outro que eu não sei quanto é. Por isso, x. Mas o que eu sei é que a massa desse lado direito, e a massa do lado esquerdo, pelos pratos estarem em equilíbrio, as duas são o quê? Iguais. Ou seja, se eu tenho no lado direito um total de 200 gramas, no lado esquerdo eu também tenho que ter um total de 200 gramas. Certo? Lógico. Então, ó, esse pezinho aqui, eu já sei que tem 10 gramas. Esse aqui é 10. Então, quanto vale x? Qual é a ideia? Quanto falta aqui no meu lado esquerdo para que complete os 200 gramas do lado direito? Ou seja, qual é o valor que somado com 10 vai dar igual a 200? É exatamente isso. Você já se ligou, pegou a ideia. Meu x vale quanto? 190 gramas. Ou seja, agora a gente passou a descobrir, a gente conseguiu descobrir quanto vale a letra. Então, no meu exemplo aqui da balança, meu xzinho aqui, ó, ele vale 190 gramas. Por quê? 190 mais 10, 200 gramas, que vai ficar equilibrado com os 200 gramas que tem aqui do lado. Por isso que a ideia da balança, ela é essencial. Porque é esse equilíbrio. O que eu tiver de um lado, tenho que ter do outro. O que eu fizer de um lado, tenho que fazer do outro. Tá certo? Então, ó, vamos continuar aqui. Agora, de maneira um pouco mais formal, organizada, definição da equação do primeiro grau. Daqui a pouco eu explico o porquê desse primeiro grau, tá certo? Então, ó, na matemática, a equação é uma sentença aberta. A gente viu na aula passada o que é sentença aberta. Não viu a aula? Volta aí, vai lá para o vídeo anterior da aula 4 e toma nota. Ou seja, uma sentença que apresenta letras, expressa por uma igualdade envolvendo expressões matemáticas. Pessoal, está só organizado aqui tudo o que eu já falei para vocês. Equação, sentença aberta, ou seja, formada por números e letras, onde vai ter uma ênfase em quê? Na igualdade. Tá certo? É essa igualdade que vai trazer para a gente a possibilidade
a realização da busca pelo valor da letra, tá certo? Então, ó, as equações possuem dois membros. O primeiro está à esquerda da igualdade e o segundo está à direita. Vamos começar a rabiscar aqui? Volta aqui para o nosso quadro, ó. No exemplo que tem aí, tem assim, ó, x mais 5 igual a 12. Primeira coisa, eu preciso de 3 elementos para definir minha equação. Os números, as letras e o sinal de igualdade. Os 3 elementos estão presentes aqui, então tá tudo certo, tudo tranquilo, já sei que é minha equação. Por que lá? Equação do primeiro grau. Analise a nossa variável aqui, galera. Nossa variável, a letrinha aqui, é o x. E o x não mostra seu expoente. Se não mostra seu expoente, a gente sabe que o único expoente que pode ficar meio que invisível aqui é o número 1. Então, minha variável possui expoente 1. Por isso que a minha equação aqui é considerada uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Então, fechado a ideia aí. Equação, números, letras e igualdade. Por que do primeiro grau? Porque o expoente da variável, o maior expoente, é o número 1. Nesse caso, é o único expoente. Beleza? Então, ó, o sinal de igualdade, ele é tão importante que ele é como se fosse o marco da divisão da minha equação. Esse lado e esse lado. Ó, antes da igualdade, depois da igualdade. O que está antes da igualdade, esse espaço aqui, é denominado primeiro membro. Certo? E o que está depois, o nosso segundo membro. E é importante a gente entender essa separação entre primeiro membro e segundo membro, porque a gente vai utilizar isso no processo de resolução da equação, que é o processo de busca do valor da nossa variável. Tá certo? Nada mais, nada menos do que isso era o que estava escrito ali de uma maneira mais formal. Tranquilo? Então, ó, aqui a ideia é a seguinte. Como resolver uma equação do primeiro grau? Agora a gente vai partir para os nossos exemplos. Tá certo? Ó, solução de uma equação de maneira teórica é um número que coloca no lugar da incógnita, é o número que a gente coloca no lugar da incógnita e transforma a equação numa igualdade numérica verdadeira. Professor, traduza isso aí, pelo amor de Deus. Vamos lá? Nossa função é justamente essa. Vou colocar um exemplo que nem está ali. Eu vou trazer isso aqui, ó. X mais 1 é igual a 6. Quando você olha essa sentença aqui, a gente justamente começa a pensar em possibilidades para o valor de x. Ó, x mais 1 é igual a 6. Vamos pensar. Qual é o número? Lembrando que a letra é um número que eu ainda não conheço, certo? Qual é o número que somado mais 1 é igual a 6? Isso, 5. Então, ó, x, meu x vale quanto? 5. Então, meu x aqui é justamente a minha resposta, a solução da minha equação. E por que e como esse valor 5 deixa a minha sentença verdadeira? Vamos conferir aqui, ó. Se x vale 5 para essa situação, eu vou vir aqui fazer a troca. Vou tirar o x e colocar 5 mais 1 igual a quanto? 6. Agora eu vou ler minha sentença para ver se ela está correta. Ó, 5 mais 1 igual a 6. Isso é verdade? Claro, 5 mais 1, 6. Então significa dizer que nesse caso aqui, nossa letra x realmente vale 5. Ah, professor, então eu sei que toda vez que aparecer x, meu x vale 5. Não, depende da sentença.
tá certo? A letra que você quer utilizar, que você vai utilizar aqui, como a gente já viu na aula 4 das expressões algébricas, a letra pode ser qualquer uma, pessoal. Tá certo? Vou colocar um outro exemplo aqui usando o x também, tá certo? Ó, x menos 4 igual a 6. Qual é o número que eu coloco aqui no lugar de x, que eu faço x menos 4 igual a 6? Exato. Escutei daqui o que vocês pensaram, tá certo? Se é que é possível. Ó, x igual a 10. Por que x igual a 10? Vou tirar o xzinho aqui, ó. Coloco 10 no lugar dele, menos 4 igual a 6. Vamos conferir se a sentença é verdadeira? Ó, e se a minha resposta está certa? 10 menos 4 é igual a 6? Sim. Então significa dizer, ó, que para essa situação meu x vale 10. Então não existe um valor fixo para cada letra. Existe um valor que satisfaz aquela situação que foi trazida para a gente. Então, dois exemplos. No primeiro exemplo, o x ficou valendo 5. E agora, no segundo exemplo, o x ficou valendo 10. Beleza? Fechado? Então, vamos lá. Na prática, o que eu mostrei aqui é o que está aqui, tá certo? Então, a gente já viu a questão da solução. E agora a gente vai ter processos práticos, técnicazinhas para resolver cada equação. Tranquilo? Então, uma questãozinha, 3 itens para a gente correr para o abraço do sucesso. Exemplo 1, tá aqui, ó, letra A. X mais 5 igual a 7. De cara, vocês já devem ter se ligado aqui que rapidinho qual é o valor de x, pela forma que a gente fez anteriormente. Só que eu vou mostrar aqui a vocês a técnica que pode ser usada para qualquer tipo de equação. Que o processo é o seguinte. Primeiro, a gente vai identificar quem são os membros. Primeiro membro e segundo membro. Tá certo? Quando eu faço a identificação de quem é o primeiro e o segundo membro, eu já estou fazendo como se fosse uma classificação. Como eu vou organizar minha equação para encontrar o valor de x? Ó, o que a gente faz aqui? Vejam que nossa equação aqui da letra A, ela é composta de 3 termos. Ela tem o x, o mais 5 e o 7. Quantos termos estão no primeiro membro? 2. E apenas 1 no segundo. Está organizado correto assim? Vamos lá. Pega a ideia aqui agora que você vai se ligar e nunca mais vai esquecer. Dos 3 termos, eu tenho um termo só que tem letra, que é o x, e tenho 2 termos que não tem letra, que são termos independentes. O que é que eu faço? Eu vou isolar minha variável. Como assim? Eu vou deixar o x, os termos que têm letra, que possuem a variável, vou colocar todos no primeiro membro. E quem não tem letra, eu vou organizá-los no segundo membro. Ah, professor, como assim? Vamos lá, vamos organizar, vamos fazer na prática. Esse aqui tem letra? Sim. Então eu vou deixar ele no primeiro membro. Aqui, nessa parte de cá, antes da igualdade, tá certo? Fora esse termo, tem mais algum termo com letra? Não. Então já fecho o meu primeiro membro com o sinal de igualdade. Se no primeiro membro eu vou colocar os termos que têm letra, no segundo membro eu vou colocar os termos que não têm letra. Que nesse caso o número 7 já está no segundo. Então eu venho e já posso fazer a repetição dele. E agora? Para onde foi o 5, professor, que o senhor não colocou até agora? Beleza. Por quê? Porque a gente definiu aqui, certo? Que a gente ia fazer o quê? Letra no primeiro membro e quem não tem a variável, o termo independente, tudo para o segundo. Então, o 7 que já estava no local certo, repetir. E esse 5 que está no primeiro membro e como não tem letra, eu vou trocar ele de lugar, vou jogar ele para o segundo. Então, vou pegar esse 5 e jogar para cá, ó.
com um detalhezinho super importante aqui, tá certo? Existe uma fundamentação algébrica e aritmética para isso, mas de maneira simples, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: no primeiro membro, esse 5 aqui estava o quê? Positivo. Quando ele trocar de membro, passar para o outro lado, eu vou colocar ele com a operação oposta. Oposta como assim? Se aqui é mais, para cá ele vem menos. Então, ó, x igual a quem? 7 menos 5. E 7 menos 5 dá quanto? 2. Ou seja, cheguei a isso, ó, x igual a 2. Traduzindo, eu acabei de descobrir que nessa situação aqui, a minha letra x vale 2. Tá certo? Então, ó, o que a gente tem para fazer agora é justamente um exemplo muito parecido com esse, seguindo a mesma ideia, só que agora eu vou usar uma outra letra. A letra B aqui, da nossa questão 1, tem aqui y. Ah, professor, mas o senhor estava mostrando aqui com x. É justamente isso. As regras que eu mostrei aqui de resolução, elas não se limitam apenas ao uso do x. O x é sim a letra mais comum de aparecer, mas não é a única e nem é regra que seja x, sempre. Então, vamos a y para ver se funciona da mesma maneira aqui, ó. Y menos 2 igual a 10. Seguindo a mesma ideia, separação, identificação dos membros, primeiro membro, segundo membro depois. Vamos organizar aqui, quem tem letra? O y, vou deixar meu yzinho aqui no primeiro membro. Só tem ele com a variável, apenas ele, então já fecho o meu sinalzinho de igual. Quem é o número? Quem é o termo independente que já está no segundo membro? Nosso 10. E o 2? Que está no primeiro membro e eu vou jogar ele para o segundo, trocar de lado. Qual é o preço dessa troca? A mudança de sinal. Aqui menos 2 passa para lá, mais 2. Tranquilo? Então agora a gente finaliza, ó, y igual a quem? 10 mais 2, 12. Prontinho. Então, ó, as técnicas que a gente usou na letra A para descobrir o valor de x, a gente também vai utilizar, a gente utilizou no exemplo 2 para descobrir o valor de y. A técnica é a mesma, independente da variável escolhida, tá certo? E para a gente finalizar, mais um exemplozinho aqui, tá certo? Um pouquinho maior, com alguns termos a mais. Vamos lá, nossa letra C. 2x mais 1 igual a menos 2x mais 21. Só apareceu 2 e 1 aqui de coeficiente. Lembrando, coeficiente, quando eu falo, são esses números que ficam aqui na frente da variável, tá certo? Então, ó, professor, e agora? Começa do mesmo jeito. Separa, identifica quem é primeiro e segundo membro, dá uma analisada e vê quais são os termos que tem letra, quais os que não tem. Vou destacar aqui, ó, quem tem letra, ó, esse 2x e esse menos 2x. Qual foi a técnica que a gente viu aqui? Coloca os termos, traz os termos que tem letra, que tem a variável, para frente, para o primeiro membro. Ah, professor, pode ser no segundo? Pode. Agora tudo para o segundo. Ah, mas vai me complicar. Por isso que eu estou dizendo a vocês. Vem comigo e coloca, pega os termos com letra e joga para frente que vai dar tudo certo. Então, esse 2x que já está no primeiro membro, está no lugar certinho. Vou repetir aqui. Esse menos 2x tem letra, pessoal. Apareceu variável. Então, joga ele para perto do outro terminho aqui, ó, para ficar tudo juntinho. Então, ó, esse menos 2x está no segundo membro, mas eu vou fazer a troca dele, eu vou mandar ele para o primeiro.
E eu não posso esquecer que quem troca de lado, quem troca de membro, troca de sinal. Então, menos passa mais. Ó, vou finalizar aqui, porque já fechei meu primeiro membro, igual. Agora, no segundo membro, os números. 21 já está aqui. E quem troca? O mais 1, que passa para lá, menos 1. E agora, o que é que eu tenho aqui? Ó? Uma expressãozinha para resolver. 2x mais 2x, 4x, igual a quem? 21 menos 1, que dá 20. E para fechar agora o segredo, ó, quando a gente tem coladinho aqui um número e uma letra, tem um sinalzinho de vezes, certo? Ó, quando é mais, passa menos. Quando é menos, passa mais. E quando é vezes? Ó, pegou aqui, ó, deixei o x sozinho, vou repetir meu 20 e esse 4 que estava multiplicando passa para lá dividindo. E eu vou fechar minha continha agora, ó, minha equação, 20 dividido por 4, que dá 5. Beleza? Então, ó, pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa aula sobre equação do primeiro grau. Até a próxima aula. Fui, um abraço.